Olá, bom dia, boa tarde, bem-vindos. Nós estamos hoje iniciando essa nossa live sobre a postura 2 do livro Tô aqui com você, 9 posturas para acolher crianças e adolescentes em sofrimento. Hoje eu vou receber uma pessoa muito especial, René Schubert, que é psicólogo, psicanalista, que é constelador familiar, é escritor de vários livros e é uma pessoa extremamente generosa, leve, divertida e muito esforçado no estudo continuado dele, né, de todos esses caminhos da compreensão da natureza humana, da psique, do tempo das pessoas para poder viverem os seus processos. Então, ele é a pessoa que me veio imediatamente nesse passo 2, que é a gente conseguir sustentar a nossa escuta, o nosso olhar para uma pessoa que está em sofrimento. Então, eu estou muito feliz de estar recebendo ele aqui hoje. Vou chamar ele aqui para a gente conversar. E aí, aproveito para trazer as novidades que ontem aconteceram aqui em Brasília. Deixa eu contar para ele também. Oi, boa tarde. Boa tarde. Cá Bem-vindo, Renê. estamos, né? Obrigado pela introdução, né? De escritora para escritor. Parabéns. Gratidão. Esse parabéns, gente, que ele tá dando para mim é porque ontem à noite, olha que o neném chegou. É tão bom quando o filhinho de papel nasce, né, Renê? Sim, sim, sim. É um projeto, ele é gestado, ele é revisto, ele é repensado, refletido e ele é arriscado, né? Porque publicar é um risco, né? É, E coragem. coragem. E engraçado que você trouxe isso, já aproveitando aqui o fluxo. Quando a gente vai gestar um ser, eu, quando me tornei mãe, eu lembro que a primeira coisa que aconteceu foi eu agradecer de joelhos e a segunda foi, meu Deus, agora vai ter que sair, né? Que medo, como é que vai ser esse processo todo? Tem esse risco mesmo e tem essa dedicação que no corpo de nós mulheres é inconsciente. É a mãe natureza, né, com essas ordens de Deus Pai, também criador, ali atuando no nosso corpo e a coisa vai indo. Quando a gente vê, aquele projeto está prontinho. Esse aqui não, a gente tem que, né? Nós somos aí os criadores, digamos assim. Lógico que a gente tem toda a assistência divina e toda a inspiração que vem, mas é um cuidado imenso que a gente tem que ter para poder, né, ver cada página, cada letrinha está no lugar, não está. E não tem como não, né, deixar de comparar esses dois nascimentos, né, Renê? Sim, sim. Não, a gente já tinha falado sobre isso, né, Dani, que escrever é sangrar, né, e isso tem a ver com o nosso percurso, né, ontem não, desculpa, essa semana você falou isso com a Renata Pinotti, né, quer Sim. dizer, é o percurso e a travessia, quer dizer, atravessar-se à medida que se escreve, né, Uhum. e eu estava, inclusive, há pouco com a coordenadora de um projeto de escrita, revisando um texto que eu já devo ter lido umas 50 vezes. Mas é aquela coisa, a gente sabe que a nossa escrita, ela acaba sendo gatilho, né? Assim Sim. como ela foi um gatilho para nós, ela vai ser Uhum. um gatilho para as pessoas, a gente não tem como saber como, mas a gente, né, se esforça, se dedica para que aquela informação seja pontual, tenha como na tua escrita do seu livro um encadeamento, um ritmo e você falou isso para Renata, um suporte, e eu chamaria de uma acolhida, né? Que ao Uhum. mesmo tempo que a pessoa lê, aquilo reverbera no corpo dela como, olha, ela está escrevendo uma coisa que eu já pensei, que eu já questionei, ou ela está escrevendo uma coisa que eu precisava ler. Sim. Tem pessoas que, né, estão falando disso, e que bom que o seu livro vem.
né? Vou falar pós-pandemia, a gente sabe que a gente ainda tem aí um percurso, né? Mas pós-pandemia, porque fato, nós precisamos desse livro. Nós, psicólogos, educadores, pais, irmãos mais velhos, tios, né? Pessoas que, de repente, veem o sofrimento de uma criança, de um jovem, e fala, mas será que eu sou uma pessoa adequada? O que, que eu posso fazer? Né? E Exato. a criança ela precisa, assim, de alguém disponível, né? Não precisa ser um PhD, né? Até porque a gente sendo PhD, isso eu achei ótimo na fala da Renata, né? Às vezes ajuda que não ajuda, né? Você tem que Sim. tomar muito cuidado, porque às vezes você é super bambambam, mas naquele momento não é para você ser o super-homem, é para você ser frágil, é para você ser vulnerável, é para você ser empático, né? Sentir E junto, né? Como a gente conversou. sentir junto. E sustentar esse sentir junto não é tão simples, né, René? Não. É um despir-se, né? É um despir-se do ego, né? Do ego inflado, do ego inchado, Assustado. lembrar-se, assustado, lembrar-se, relembrar, né? Da sua criança, das suas dores, e às vezes falar, olha, eu não sei o que eu te dizer, mas eu estou aqui. Você mencionou isso na live, né? Eu vou ficar quietinho aqui do seu lado. E às vezes isso opera milagres, né? Eu Sim. vou ouvindo a tua fala. Foi segunda, né, que você falou com a Renata? Foi. A postura um, Ouvindo a gente. A sua. live da postura um. Hoje a gente está vivendo a live da postura 2 com o Renê. É porque a primeira live foi feita com a Renata Pinotti na segunda-feira e já está, tanto aqui no IGTV quanto no YouTube. Sim, sim. Né, porque assim, eu conversei com a Renata ontem e tal, a gente está em contato. Aliás, a Daniela ela chamou uma equipe aí, me honra muito, né, porque são pessoas que eu admiro muito, o percurso, o olhar, né, são posturas multiprofissionais, quer dizer, Uhum. cada um com seu saber, cada um com seu contorno, né? Mas você estava falando dessa coisa de ficar quietinho do lado. E eu tive um colega que uma vez contou essa história. Ele teve um problema seríssimo na coluna, onde ele corria o risco de ficar paralítico, né? E estava no hospital já há 2 meses, né? E ele conta de um amigo dele que chegava todo dia de manhã, né? Que é o horário que o amigo podia, cumprimentava ele, falava qualquer coisa, eu tô aqui. Sentava do lado dele, abria o livro e começava a ler, em voz baixa. Tipo, o cara estava lendo para ele, mas ele estava lá. E aí ele falou, esse cara foi o que mais me ajudou. Porque estava tudo em silêncio, eu estava meditando, né? Ele era uma pessoa que tinha todo um conhecimento em meditação e tal, mas eu sabia que um dos meus melhores amigos estava do meu lado. E qualquer coisa, se fosse para ler o livro, se fosse para conversar, se fosse para chorar, ele estava lá. E todo dia ele estava 1 hora lá do meu lado na cama, né? Então, aquela coisa como o silêncio também preenche. Sim. Isso a gente conversou bastante, eu e Renata, me faz lembrar também não sei se foi um livro que o Bert trouxe, analisando a situação de Jó, né, na Bíblia, no Antigo Testamento, que passou por tantos holocaustos mesmo, né, pessoais, tanto caos. E ele falou assim, como será, né, que os amigos poderiam se sentar ao lado dele enquanto ele atravessava aquilo tudo, sem precisar sair correndo para fazer, para arrancar ele dali, ou simplesmente estar junto. Você lembra de uma fala do Bert nesse sentido? Sim, eu não me recordo do Jó, porque agora eu estou lembrando do texto do Jung em relação ao Jó. Mas eu lembro lá na Alemanha, 2015, Rüdiger Rogol, né, que é médico, psicoterapeuta de análise transacional, conta quando ele perdeu a esposa dele e que Bert e Sophie o acolheram em
em sua casa. E ele falava, a gente passava a tarde ouvindo música clássica, e o Bert, ele só estava lá. E ele falava como aquilo foi acalentador para mim, né? Porque nós não falávamos do fato e, ao mesmo tempo, estávamos em sintonia com o luto, com a perda, e o Bert estava lá, né? Novamente, um relato daquele amigo silencioso, mas é um silêncio que abarca, que abraça, que acolhe. É isso aí, querido. Nossa, é muito lindo. E a gente sempre começa a 1000 por hora, né, Renê? Nossas lives. Acho maravilhoso, porque ontem, né, só para eu trazer um pouquinho do que a gente viveu aqui ontem, tivemos o lançamento presencial e durante a pandemia eu lancei o Ravi, que foi aquele livro infantil, e fiz um lançamento presencial com as pessoas todas de máscara, já havia a vacinação e, e a gente conseguiu fazer, mas foram assim 15, 20 pessoas, foi bem assim espaçado, bem tranquilo. E ontem, né, eu estava com aquela expectativa, pensei, poxa, é um livro tão específico, né? Deve vir pouca gente, eu me preparei para isso também. E foi muita gente, mas acho que passou de 100 pessoas, assim. E eu fiquei impressionada porque é um tema, né, que trata ali de sofrimento e mais do que isso, Renê, eu vendo o olhar das mães, dos pais, dos professores, né? Eu falei durante 8, 10 minutinhos assim, foi bem rápido, até tenho essa fala no meu YouTube, eu acho que eu vou publicar depois durante esse final de semana. E tudo com muita simplicidade, como esse livro. Esse livro ele é finíssimo, ele é um livro de 30 minutos só de leitura, né? Ao mesmo tempo, cada frase não é só uma palavra que é dita, é uma postura a ser estudada, a ser interiorizada e a ser percebida. Por isso que eu estou fazendo essas lives, para que as pessoas possam não só ver o que está ali e experimentar aquilo no seu dia a dia, na vida prática, mas aqui com a gente, com essas trocas, poder sentir, né? E isso aconteceu ontem. Eu pude falar com essas pessoas e sentir o olhar e a escuta delas de volta para mim, que é o tema da nossa live de hoje, né? E a minha sensação com elas era: eu estou aqui com vocês, eu sei o que vocês estão passando e tem um caminho possível que você só vai conseguir praticar sendo você mesmo. Não é uma receitinha de bolo pronta, porque isso não existe. Existe uma proposta em cada uma dessas posturas de experimentar, falar algo naquele sentido para ver como se sente e encontrar a sua própria maneira de colocar isso em prática, né? Porque cada filho ou cada paciente que você vai acompanhar vai ter uma ressonância diferente com você, ou cada aluno, né? Então, é a intuição, é o sentir, é o estar presente, é o estar disponível que vai colocar isso em ação. E eu fiz questão de deixar isso claro ontem e ver aqueles olhares de tipo, não, mas tem saída para isso que eu estou vivendo? Como que eu consigo lidar com essa dor? Né? Então, é por isso que eu quis muito fazer essas lives, Renê, porque existe também uma necessidade de olhar e de escuta interna. E você, por exemplo, que é um psicólogo, né, também psicanalista, também constelador familiar, quantos anos você estudou para chegar nessa postura que você tem de olhar, de escutar? Muitos anos, né? Não, sem falar as adaptações, né, Dani? Porque, assim, a psicologia, ela, como ciência, ela é uma postura, ela é uma postura de pesquisador, né? E como psicoterapeuta de psicologia, eu pesquiso a psique e o soma. A psicanálise já é método e tem uma postura ética, analítica. E eu lembro até hoje do meu professor, Peter Spelter,
eu fazendo várias perguntas, né, sobre constelação familiar, não, mas como é isso? Tipo, esse campo, da onde vem e tal? E o Peter olha para mim e fala, você vai ter que abrir mão da psicanálise para esse trabalho aqui. E no primeiro momento, eu falei, não, como abrir mão? Pô, estudei anos aqui. Não. Ele falou, não, você não está entendendo. Aqui, quando você está fazendo isso, você abdica do que você sabe para você entrar no vazio. Né? Então, a gente está falando de 3, talvez, posturas diferentes, 3 formas diferentes. E nesse sentido, eu sou facilitador de constelações familiares, eu sou facilitador de programação neurolinguística, eu sou facilitador de tipos de coaching, e cada um tem um cliente, um espaço, né, que fala, eu gostaria desta ferramenta aqui. Né? Sim, sim, mas eu acredito que os 3, desculpa te interromper, que os 3 têm uma raiz comum, que é esse se disponibilizar para ouvir. Eu acredito que nesse sentido que o Bert falou do esvaziamento, então da retirada, né? Centrar-se, do centramento. Centre-se e escute, que em alemão a gente fala sammel dich. Sammel é como se você se juntasse, né? Homem de ferro, quando ele junta toda a energia dele no centro do peito, né? Então você junta a tua energia aqui e você respira, né? Você entra num estado de sintonia com o todo, né? Isso é uma postura, um mindfulness fundamental de escuta. Você não está num lugar de poder, você está num lugar de presença. Isso. Né? Exato. E aí, quando eu te provoquei dessa maneira com relação às diferentes práticas, eu estava querendo dizer o seguinte: houve um tempo de treinamento para você. E quando uma mãe, um pai, um professor, uma pessoa que talvez não tenha esse treinamento, pega esse livro, como que a gente consegue, né, talvez passar umas dicas para as pessoas, né, de por que e como fazer esse processo de retirada na vida prática quando você vai fazer um acolhimento desse tipo. Porque, em geral, o que age aí, foi o que eu conversei longamente com Renata, né? É a vontade de fazer uma intervenção rápida ou a negação. Isso aqui é difícil demais, é dolorido demais, eu não suporto olhar para essa quantidade de dor e sofrimento e eu não vou olhar para isso, isso não está acontecendo. Né? E aí eu nego, eu invalido a dor, eu digo para com isso, deixa de frescura, deixa de mimimi, não é assim? Na negação. Ou eu venho e começo a intervir demais porque eu entro nesse espaço que não é esse centramento, é um espaço de ansiedade, é um espaço de medo, de desespero, e eu quero resolver aquilo logo, eu quero resolver aquilo rápido. E aí eu começo a intervir com muita violência, né? Então, a gente já conversou um pouco sobre isso, mas eu queria te perguntar já de uma forma bastante prática, assim, como que a gente pode, né, nesse segundo passo, nessa segunda postura, eu tô ali, você já deu a dica prática das 2 histórias dos 2 amigos, né, amparando uma pessoa, mas quando alguém está acompanhando uma pessoa assim, normalmente o quadro da criança e do adolescente de sofrimento é o mesmo. Eu estou indo em direção a esse encontro. O que você sugere fazer nessa pré-preparação para chegar lá? Teve uma vez que eu sentei ao lado de Bert Hellinger e a gente conversou antes, né? Antes, né, de abrir, ele conversou comigo. Sim. E aí ele falou, você sabe como eu leio as pessoas? E rindo, né? Tipo, daquele jeito humorado dele. E aí eu falei, não, como? Conta, né? E ele, eu respiro junto com ela. E aí ele falou, quando você sentou aqui do meu lado, eu observo
e tento sintonizar minha respiração com o outro. É como se o mesmo ar, né, está para todos nós, humanos, estivesse disponível e junto com isso as informações do campo. Então, a primeira coisa é sintonizar. Tá? Sintonizar. Logicamente, eu tenho a minha história, você tem a sua. Eu tenho minhas verdades, você tem a sua. Né? Mas nós dois respiramos. Nós dois respiramos oxigênio. Né? Você não é melhor, eu não sou melhor. Você não é pior, eu não sou pior. Mas quando a gente vai para a mesma respiração, o som que sai da nossa boca sai num ritmo parecido. A gente sintoniza. É como um instrumento musical que a gente sintoniza. Né? Então, no mesmo ritmo, numa mesma cadência. Então, talvez corporalmente esse seria o primeiro passo. Né? Logicamente, tendo em mãos o livro da Daniela Migliari, o que eu fiz? Conforme eu fui lendo, né, porque eu tive essa oportunidade, eu fui exercitando cada um das 9 posturas naquele momento. Ah, Renê, mas você já sabia isso? Não, era a primeira vez que eu estava lendo o livro da Dani. Né? E aí, em que situações eu entrei nessa postura? Em que situações eu precisei daquela postura? Do meu terapeuta, dos meus amigos, da minha mãe, do meu pai. Então, é sempre um exercício primeiro eu, e como eu posso oferecer isso para o outro. Né? Quer dizer, como eu absorvo isso e realmente, né, eu te dou esse bagulho aqui, né, e você não sabe o que é esse bagulho. Né? E aí, eu de repente chego na sua casa, você está tomando sopa com isso. Eu falo, não, Dani, isso aqui é para você fazer live. Aí você fala, não sabia? Virou colher. Né? Então, cada um vai fazer um uso, mas num primeiro momento eu deixo eu passar por isso, eu sentir isso. Né? Você deixou bem claro, é um livro para adultos. E é importante os adultos primeiro sentirem as suas crianças lendo aquele livro, para depois falar internas. com as crianças. Exato. As suas crianças, meu menino, né, minha menina, né, meus meninos, minhas meninas, antes de conversar com a menina, com o menino fora de mim, né, e que de repente está moado, está com muxoxo, né, não sabe falar. Né? Tem alguma coisa, mas não sei. O corpo grita, mas não existe fala daquilo. Né? Quer dizer, aquele conteúdo ele está encriptografado num sentido inteligível. Ele é ininteligível, mas o corpo mostra. Está triste, está acabrunhado, está agressivo, tá pistola o tempo todo. O que está acontecendo? Você acordou, você sentou no formigueiro, foi? O que aconteceu? E aí, né, quando eu entro em contato com a minha criança, eu lembro de todas essas fases que eu passei. Né? Porque a gente não pode esquecer, né, Dani? Isso é uma coisa que o Freud nos lembra, que a gente esquece da infância. Né? A gente vira adulto, a gente esquece e a gente, às vezes, nega, você falou da negação, tipo, isso não existe. E essa negação, ela mostra um pouco da nossa dor, né? Ela mostra um pouco do nosso trauma. Eu não quero voltar a olhar para isso. Eu não quero lembrar que isso dói, que isso machuca. E aí, muitas vezes, né? Você falou a frase do mimimi, eu falo, ó, para com esse mimimi, para com essa viadagem aí. O que é isso? E aí eu já começo com uma cartilha de impropriedades, né? Uma cartilha de como não fazer com uma criança, né? Lembrando que a criança, por ser criança, ou jovem, por ser jovem, ele ainda não tem mecanismos de adaptação elaborados. Né? Eu precisei, para ser
psicanalista e psicólogo, desenvolver mecanismos muito específicos de adaptação para o trabalho terapêutico, né? Para estar disponível, para estar presente. Então, realmente, a gente não compra a postura num livro, mas a gente pode exercitar a postura a partir de um livro. Essa é a proposta, né? E assim, o que acontece muitas vezes aí? O grande nó, que eu conversei com a Renata e não tem como a gente não trazer hoje também. A pessoa, quando ela lida com esse sofrimento no filho, ela está também lidando com um sofrimento que é sistêmico, quando é dentro de uma família. Quando for no caso dos professores e for no caso, né, das pessoas que estão acompanhando também como profissionais de saúde, ainda existe a possibilidade dela estar projetando seus próprios temas e entrar também em algo parecido no seu núcleo de dor. Mas quando é especialmente com pais e filhos, isso se torna muito visceral, muito orgânico, né? Então, nesses casos especificamente, é bem importante a gente explicar que o sintoma, mesmo que seja uma explosão de raiva, mesmo que seja algo muito difícil da gente lidar, é um pedido de socorro. O adulto aí são os pais. E essas crianças, esses adolescentes, quando estão colocando para fora, por exemplo, um berro, é muito o berro da mãe e do pai também que não foi dado. É um berro sistêmico, por assim dizer, desse sistema familiar. Então, você poder olhar e validar isso e falar assim, eu estou aqui, né? E você se sentir também dando vazão para algo por meio daquela história, né? Talvez te dê um pouco mais de consciência para você perceber que, calma, isso só precisa escorrer. Não precisa entrar em desespero de achar que vai ser sempre assim, porque esse é um ponto que eu já quero entrar como mais um elemento, além do que você falou, respirar junto, observar. Quando aquele sintoma está vindo, qualquer que seja, e a gente faz assim, ó, ai, resiste, põe um freio e, né? Mas principalmente esse movimento de empurrar, de tipo assim, sabe? Esse é um movimento que aumenta a resistência, aumenta a dor, aumenta o sintoma. É diferente da gente estar nessa postura de observação e dizer internamente, você não precisa dizer isso para criança ou para adolescente, mas você diz, sim, eu estou aqui com você, eu sinto muito pela sua dor, que é a primeira postura, e a segunda que chega hoje, né? Eu te vejo e eu te escuto. Vocês não precisam falar nada disso para eles, mas internamente você entrar em contato com essa manifestação com eu te vejo e eu te escuto. E suportar aquela forma como isso vai se mostrar, no sentido de dar um suporte. E não se misturar, não levar isso lá para dentro, lá para junto. E, gente, não vai ser de uma hora para outra. Isso é algo que a gente precisa observar passando, sabe? Que nem a gente faz na meditação, você vê um pensamento passando. Você chega, você dá um oi, tudo bem, tchau, né? E você deixa aquilo atravessar. Porque muitas vezes o que a pessoa precisa só é desaguar aquilo, né? Eu já dei esse exemplo também na live, o momento em que a onda sobe, que a gente perde o pezinho, essa é a hora em que a gente está quase desesperando. Então é um momento que tem que espera, a onda vai baixar e você vai pegar o chão de novo. Então a gente aprender a respirar e dar um espaço para a pessoa trazer esse sintoma, né? Aguardar, né, nesse sentido, que é uma coisa que a gente aprende com os mais velhos, né, quando eles falam paciente, calma, né, e muitas vezes eles não falam, a postura deles fala. Isso eu às vezes vou recuperar maduro, né, e aí eu vou lembrar que sim, né, meu pai tinha essa postura. Minha mãe tinha essa postura de, não, né? Chorar, chora.
né? Quer espernear, esperneia. Né? E, logicamente, a gente fala, né? O tempo cura todas as feridas. Não é bem isso. É o tempo e a presença. Né? Porque é importante você ter presença junto com o tempo. Né? Porque que o tempo vai passar, ele vai passar. Né? Às vezes que nem um trem-bala. Né? Agora, na presença, você aprecia a paisagem. Então, você... Inclusive, às vezes, paisagens difíceis. Esse é um exercício que a gente faz, às vezes, em alguns trabalhos de hipnoterapia, de PNL, quer dizer, observar as coisas da janela de um trem. E, às vezes, algumas paisagens difíceis. Só que você consegue fazer dar um distanciamento e, mesmo assim, olhar. Mesmo assim, deixar aquilo, encontrar o seu lugar. Quer dizer, até o difícil, até o desagradável pode ter lugar, mas eu preciso descobrir qual que é a distância, para mim, necessária para olhar para isso. Né? E esse é um exercício também, né? Quer dizer, encontrar essa distância. Por isso que tem pais que, às vezes, conseguem não abraçar a criança. Porque tem vezes que o abraço, como você falou, deságua. Tem vezes que o abraço sufoca. E se eu estou sufocado, eu não consigo chorar. Né? Então é aquela coisa, será que eu estou abraçando a criança à minha frente ou será que eu estou sufocando a minha que quer chorar também? Pô, René, mas que complexo isso! Aguarda, sente. O Hellinger, ele falava muito isso, né? Quer dizer, depois de uma constelação, o que você vai fazer? Nada. Nada. Né? Deixa atuar. E se vier uma intuição, e a gente sabe que é uma intuição, é um sonho, uma força, a gente segue isso. Mas não é aqui. Né? Não é uma equação. Né? Recentemente, a Sophie postou uma coisa que eu achei fantástica, né? Que ela fala, as pessoas olham para uma porta e a pesquisam cientificamente. Assim elas não abrirão a porta. Essencial é simples. Né? Então, não está aqui. Ele está, muitas vezes, num movimento que, para a criança, vem com naturalidade como o choro. Né? Ela consegue manifestar o sintoma e, às vezes, ela vai ouvir do adulto, para com isso, olha só o que você está fazendo, tal, e aí ela aprende já a fechar. Ela aprende já a sintomatizar silenciosamente no corpo. Que não pode ter muito barulho, não pode sair muito. Né? E isso que você falou é fato. Né? Crianças que vêm aqui no consultório, o sintoma delas é o grito do sistema. A criança é esponja, né? Ela absorve. A gente não sabe qual a parcela do pai, qual é a da mãe, provavelmente dos dois. E também não só do pai e da mãe. Né? Tem tio, tia, tem vovô, vovó, tem gente que a gente nem sabe que está lá e que está lá, né? Se fazendo presente. Então é aguardar, porque a história vai se mostrar. E às vezes a gente pega um desenho de uma criança que ela fez na primeira sessão e passado 1, 2 anos, finalmente, aquele elemento naquele desenho faz sentido. Nossa, olha só, a criança sabia. Sabia não sabendo. Né? Ela manifestou algo. Estava lá. E, inclusive, René, até queria, né, abrir aquela ideia que você trouxe assim que você leu o livro, porque eu já tinha montado o livro com páginas para os adultos escreverem, né? Depois, porque como é um livro para adultos, eu foquei muito neles, né? E depois de cada postura que está ali no livro, tem uma proposta. Escreva você também, né? Porque escrever cura. Então, para que a pessoa possa desenvolver, e é muito importante isso que a gente está falando, ter a nossa criança interna já bastante acolhida e conciliada para que a gente tenha esse combustível, né, essa gasolina para poder queimar
para apoiar e amparar as crianças e adolescentes que estão próximos da gente. Porque se a gente não está se cuidando, normalmente a gente não consegue permanecer no adulto responsável e a gente vem para cá e fica batendo cabeça, surtando junto, brigando, reprimindo, negando e invalidando a dor da criança e do adolescente, né? Então, assim, esse é um livro que tem duas vias. Eu estou o tempo inteiro falando, né, desse cuidado com a criança interior para que a gente possa diminuir aos poucos a projeção dos nossos conflitos dos nossos filhos e conseguir amparar. Porque isso é impossível da gente cessar isso. A vida é uma mistura completa, mas nessas fases mais agudas de sofrimento é importante a gente se vigiar para não piorar a situação, que pode escalar muito, né? Então, o adulto precisa se cuidar, ele precisa drenar essa emoção, por isso que eu coloquei essas páginas de escrita. Agora, o que que os pais, professores e cuidadores podem fazer com as crianças? Aí já, né, fora aqui do campo do livro, uma sugestão que você tem da sua prática, que você trouxe para mim. Fazer ilustrações, né? Estimular que a criança desenhe o que ela sentiu da postura, ou desenhe o que está acontecendo, quer dizer, dê lugar para aquilo, para a expressão artística dela, né? A gente utiliza muito o desenho, né, no consultório, e pode ser giz de cera, pode ser lápis de cor, pode ser guache, né? Geralmente a criança pega o lápis mesmo e ela vai. E deixar aquilo vir, né? E se ela rasgar aquilo lá, deixar aquilo também vir. Aí agora, o que a gente faz? Vamos acertar a cesta, né? A gente faz... Vamos tentar de novo, tal. Quer dizer, estou aqui, né? Estou aqui com você. O que você sente a partir disso, né? Dá uma cara para a dor. E a criança, ela entende muito bem isso, né? Tipo, desenha aí o medo. Aí aparece um Capitão Gancho. Se bem que Capitão Gancho é mais da nossa época, né? Mas surge lá um monstro, né? Com dentes, tal. E que cor que ele tem? Tem essa, tal. A gente faz isso com adultos, né? A gente faz uma dessensibilização usando as imagens que o adulto traz. A criança, ela desenha, né? E ela se sente melhor desenhando, né? Ela se sente melhor rindo do desenho dela, brincando com o desenho dela, né? E o adulto está ao lado dela. O adulto não desenha no desenho dela. Não sugere, não sugere formas, não sugere cores. Exato. Ele está lá, né? E assim, às vezes acontece da criança falar, faz para mim tal, ok, aí numa outra folha você faz, né? E você pode até dar isso para a criança, né? Mas deixar ela naquele espaço branco, criar, né? E ela, assim como ela cria dor, na verdade ela representa a dor, ela cria recurso também. Porque colocar para fora é um recurso. Aliás, é o principal recurso utilizado pela constelação familiar, em grupo e individual. Eu projeto a imagem para fora e da minha posição fora eu introjeto novamente. E nesse caminho de fora a dentro, alguma coisa aqui muda. Vai se organizando, então é muito comum a gente, né? Você vai processando, né, Dani? A gente ouve muitas vezes do cliente, eu nunca tinha olhado desse jeito. Você já deve ter ouvido isso dos clientes. É muito interessante. Assim, é o óbvio, né? Você não fez nada, você não mudou nada. E ele só muda um pouquinho assim. Eu nunca tinha visto isso aqui assim, né? Mesma coisa a criança. Ela faz o desenho, né? Teve uma vez um paciente meu que fez um desenho de um goblin, né? De um elfo, né? Que o perseguia à noite, né? Um elfo que o assustava. Ele me mostrou assim, né? Fez o bicho todo verde. Aí eu falei, nossa, parece um pepino. Ele olhou de novo e parece mesmo. Nossa, ele não só é feio, como é engraçado também. Ok. Aí você vai processando o conteúdo. Né? Começa a desconstrução, né, do medo. Exato, a desconstrução. Sem que seja ofensivo. Né? Quer dizer, indo junto,
né, naquela coisa da sintonia com a criança, com o jovem, né? Até porque se ele está desenhando é porque ele está à vontade também ao seu lado. A gente É, sempre brinca, né? Se uma criança nos dá um desenho, né? Ela tá dando a alma dela, ela tá dando a imagem de mundo dela. sim. Então, é algo muito precioso. Agora sim, Renê, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Quando uma criança está desenhando nesse nível é porque ela está com esse espaço constituído, né, de confiança ali na troca. Mas, muitas vezes, houve o que a gente conversou dentro da postura 1 da live com a Renata, um movimento interrompido. Aquela confiança foi perdida, né? Muitas vezes porque os adultos às vezes podem fazer pouco caso dos sentimentos, foi reprimindo demais, foi falando, não, não fala assim, para de chorar, enfim. E aí, com essa repressão, existe uma perda de confiança, né? Como que você acha que isso pode ser restabelecido para esse fluxo retornar? Eu fiz essa pergunta também para a Renata e eu considero importante te ouvir também sobre isso. Então, esse foi um ponto importante que vocês falaram, né? Porque o trauma, né, do movimento interrompido, ele não é uma coisa consciente no sistema, né? Muitas vezes ele é circunstancial. E a gente fala, né, que o evento traumático ele é real ou fantasioso, né? Ele também depende da forma como eu absorvi o que veio de fora. E quando eu sou criança, eu tenho fantasia, né? Então, de repente, meu pai, ele, né, sofreu um acidente e eu absorvi aquilo como sendo responsabilidade minha, né? E para não causar esse mal para o papai, o que eu faço? Eu me afasto do papai. Quer dizer, são várias situações, né, que muitas vezes você vai retomar com a criança até ficar claro qual que é o cenário, né? Mas vamos lá, digamos que a criança ela tem esse movimento interrompido, ou seja, ela não fala, ela não contatua, ela não interage. É muito comum, e eu não estou falando de uma fórmula aqui, tá, Dani? Mas é muito comum que a Experimentar criança autista... mesmo, experimentar. Bem, é muito comum que a criança autista, a gente brinca, fala isso no consultório, né? A gente tem que descobrir quais são as portas de entrada. Então, você vai apresentando vários estímulos sonoros, visuais, sinestésicos, e você está atento, né? Você está centrado, observando a qual porta de entrada a criança permite, né? De repente é o brinquedo, de repente é o desenho, de repente é a tinta, de repente ele pega o giz de cera, come, né? E depois que come, ele passa no dente. Quer dizer, ele está se comunicando, é uma linguagem encriptografada, né? E muitas vezes a mãe vira para o psicólogo e fala, e aí, o que ele quer dizer com isso? Também não sei. Vamos aguardar, porque assim, é uma linguagem, ela vai vir, né? Ela está interrompida em algum nível, né? Eu tenho que ver onde isso bate comigo, né? Que sintonia isso tem com meus movimentos interrompidos, as minhas dificuldades, né? Como profissional, onde isso toca na minha pessoalidade, né? E aí isso é tema para eu supervisionar, para eu trabalhar na minha terapia, né? E onde, de repente, existe uma sintonia, né? Então, entrando um pouco nisso, eu sempre gostei muito de Lego, né? De Lego. E muitas crianças adoram Lego. É uma porta de entrada. Elas veem aquilo lá e já conectam. Conecta a minha criança com a criança dela, né? Só que no tempo de prática clínica, eu fui transformando isso numa ferramenta, né? Existem sentidos naquilo, né? Se há um movimento interrompido, eu aguardo.
para ver de que forma eu vou me aproximar sem retraumatizar, né? É aquela coisa, né? Se a criança tem um movimento interrompido, eu ir lá pegar no ombro da criança, abraçar ela, pode ser desastroso. Não, mas eu queria que ela se sentisse bem. Ok, mas e a linguagem dela em relação àquilo? Né? Ela não sabe o que fazer com aquilo. Né? Eu Pô, gosto mas muito que de fazer complexo. perguntas. Não dá para a gente fazer, por Sim, exemplo, né, chegar e falar assim, ah, posso ficar aqui um pouco com você? Digamos que, né, os pais estão com um distanciamento muito grande, muito significativo dos filhos, sejam crianças ou adolescentes. Então, entrar no quarto e falar assim, posso ficar aqui com você um pouco? Né? Ou então não perguntar nada, só chegar, sentar. Às vezes você quer uma massagem, porque tem sempre, né? O filho ele tem uma coisa que ele gosta. Ou ele vai gostar de ouvir uma música, ou ele vai gostar de um cafuné, ou ele vai gostar de massagem, né? E experimentar e fazer perguntas. Isso também, às vezes, a pessoa só fala, não, por favor, sai daqui, né? Só que a gente pode ir fazendo, olha, eu trouxe uma coisa, algo aqui para você, trouxe um presente para você, eu já lembrei de você e trouxe. São possibilidades também, né, Renê? então, aconteceu uma coisa interessante recentemente. A gente está tendo o álbum da Copa, né? E tá todo mundo fazendo, eu estou fazendo aqui no consultório também, né? E teve um paciente meu que trouxe o álbum da Copa com as figurinhas. E aí ele me mostrou, ele falou, esse é o álbum do meu pai. Aí eu perguntei, eu falei, vocês estão fazendo junto? Não, não, é o álbum do meu pai. Eu falei, tá um pouquinho, o pai estava na sala de espera. Aí eu virei pro pai, né, na frente da criança, falei, escuta, ele pode, né, trocar comigo figurinha? Tal? Ele, não, claro, por isso que trouxe o álbum. Não, é que ele falou que o álbum é seu, né? E você quer entrar junto na consulta pra gente, os três, né? E aí o pai entrou na consulta tal. E aí na sessão seguinte, o menino falou, eu trouxe meu álbum. Né? Então já estava, né, o nosso, né, o dele, do pai junto. O papai foi, ele colocou esse aqui, eu coloquei aquilo. E aí, né, aquela coisa que parecia, não, isso é o dele, esse é o meu. Não, juntou. Virou uma prática familiar. Né? E é interessante isso, né? Porque o menino, a gente sabe, né? O menino de repente é corintiano, palmeirense, santista, por causa do pai, do time do pai. É uma forma, ele quer se aproximar, ele vê aquele modelo e ele quer, né? E ele quer participar, né? E é muito interessante que você está vendo adultos nas bancas de troca, que nem criança, jogando bafo, né? Criança de Eu. 40, 50 anos batendo bafo lá das trocas de figurinha. Fantástico. Eu cansei, porque eu tenho gêmeos aqui de 12 anos, eu cansei de ficar com eles até alta madrugada. O Máximo olhou para mim e falou assim: não, amor, não tenho a menor paciência para figurinha. Eu tenho. E eu sentando e trocando e organizando. Gente, mas eu me diverti com esse álbum. Agora, essa história que você trouxe, Renê, foi perfeita, porque a criança sinaliza o que ela gosta. Então, essa postura de hoje que é eu te vejo e eu te escuto, a criança vai abrir uma porta por onde você pode entrar. Então, tem crianças que são mais sinestésicas, tem crianças que vão te chamar para brincar, tem criança que vai, né, querer ver um filme, tem criança que vai querer uma massagem, enfim. E aí você vai restabelecendo esse vínculo que com você, nessa história que você contou, aconteceu em um minuto, assim, porque você pescou, né? Então, acho que esse eu te vejo, eu te escuto já começa aí, né, René? Sim, sim. É aquela coisa, né? A criança, ela chega e muitas vezes ela fala, olha que legal isso aqui, posso mostrar para o meu pai, posso mostrar para minha mãe que está na sala de espera? E aí eu verifico, né, o quanto não é importante criar esse espaço do eu, né, aqui está você e eu vou escutar você, e o quanto, ok, vamos então trazer o pai e a mãe aqui para talvez trabalhar isso, né, que você falou do movimento interrompido, que a criança está tentando, né, do jeito dela, trazer os pais para dentro. E querendo ou não, a gente vai trazer os pais porque aquilo que a criança está manifestando está no corpo dos pais.
A questão é que está projetado no corpo da criança, né? O psicólogo, eu vejo, eu escuto. Agora, como que eu vou passar essa mensagem para o pai e para a mãe? Né? Às vezes pelo gesto. Né? Então, são gestos que a gente faz, porque às vezes a palavra ela não tem essa força. Né? E o gesto tem essa força. A criança ela se comunica muito mais por gestos do que por palavra. Né? Então, lógico, né? Nós como profissionais, a gente pode fazer relatórios, a gente pode fazer teses, escrever livros, e os gestos. Como a gente transforma o livro da Dani em gesto? Ela deixa claro no livro, são posturas. Posturas são formas corporais. Né? Então, eu vejo, eu escuto, não é da boca para fora, é uma postura. Né? E não faz sentido, o meu celular está aqui, então não dá para mostrar, mas não faz sentido eu virar para você e falar, estou te escutando, Dani, e tá mexendo no celular. Isso acontece direto em casa. Né? Não, vai falando aí. Né? Quer dizer, eu não estou escutando. Eu estou falando que eu escuto, mas não estou escutando. Eu estou falando que eu estou aqui, mas eu não estou aqui. Eu estou no universo virtual. Eu estou desconectado do corpo presente na minha frente. Né? E esse trauma, que é muito comum pós-pandemia, nas crianças, ele intensificou muito. Né? Identidade virtual, identidade corporal, identidade, né, imagética. Né? Tá tudo muito misturado. A criança, e ela as crianças, precisa elas do mostram, contorno. né, Renê? Elas não têm muito Nossa, filtro. Os adultos também estão muito mal da pandemia, eles também estão muito cansados, estão muito doentes, mas em geral, por que que isso cresceu tanto, essa explosão de sintomas entre crianças e adolescentes? Porque ali tem menos filtro e elas estão expurgando algo que está no sistema como um todo, né? sim, sim. É muito comum hoje crianças trazerem para o consultório o universo virtual. Né? Então, elas querem que eu entre nas plataformas do Minecraft, do Roblox, né? e modele junto com elas lá dentro. Então, fazem lá o terapeuta no Roblox. Aliás, eu não vou nem contar para vocês cada coisa que surge. Né? Porque eles se divertem, né? Com o tio aqui tentando entrar no Roblox. Mas a questão é, ok, eles querem que tenha esse contorno, mas eu preciso também trazer eles para cá, porque senão eu interrompo também essa conexão, né? Corpo, presença, né? Quer dizer, isso aqui é um dispositivo, isso aqui é um intervalo, né? Mas no contato dual, vamos pegar a riqueza desse contato dual, né? A complexidade desse contato dual. E eu percebi que muitas crianças em 2 anos desaprenderam a brincar, desaprenderam a jogar. Jogar, eu estou falando físico. Né? Então é aquela coisa, vamos jogar xadrez? A criança saca o aplicativo. Eu falo, não, aqui no tabuleiro. Ah, não, é chato. Né? Então existe aí, sim, a Renata falou bastante disso, o transe. Né? A virtualidade ela é um transe. Né? E se eu insistir muito nesse transe, eu vou ficar banalizado, eu vou ficar alienado de mim mesmo. Eu vou gostar mais dessa imagem que está aqui no Instagram do que a que está aqui fora concretamente. Porque aqui eu posso usar filtros, aqui eu posso, né, interpretar papéis. Né? São perigos. E querendo ou não, eu vou para um movimento interrompido. Talvez até consciente. Né? Eu interrompo aqui a realidade que tem aqui, a corporalidade que tem aqui, e me refugio no imagético, no virtual. Né? Lógico, isso é uma possibilidade, tal, mas a questão são os exageros.
Né? E isso também é um reflexo da pandemia para as crianças e adolescentes que ficaram 2 anos praticamente dentro de casa, com telas, e isso também faz com que o sintoma seja uma ponte para buscar essa reconexão com a corporeidade, com a realidade, com a família, né? E foi vivido um tempo de muita tensão, de muito medo, né? De muita instabilidade, muita insegurança. E aí vem à tona por meio das crianças e dos adolescentes. Eles estão dando voz a algo que é do sistema, é de todo. Então, ficar só culpando a criança, dizendo, por que essa criança está assim? Por que essa criança está assada? Veja isso como uma oportunidade de ser o sintoma ser uma ponte para a solução, ao invés de ser uma ameaça, né? É aquela coisa, vamos pegar um tema bem comum hoje, né? Déficit de atenção. Uhum. Pô, você está enfiado no computador o dia inteiro, né? Eu estou falando agora eu adulto. Semana passada eu estava escrevendo um relatório, estava atualizando o Facebook, o Instagram, meu blog e fazendo referência bibliográfica de um artigo. Me diz, qual deles eu estava fazendo bem feito? Nenhum, né? Déficit de atenção, porque assim, eu tava com muitas janelas abertas. E aí você fica com uma sensação de ansiedade de dar conta, porque o relógio e tudo isso ao mesmo tempo que você está fazendo não funciona, né? Eu estou falando de uma pessoa que é adulta e uma criança. E uma criança e um adolescente, né, que ainda não tem os mesmos mecanismos adaptativos de um adulto, né? Déficit de atenção, desatenção, desconcentração. Né? Isso sem falar ainda a luz do celular, né? Então, ao mesmo tempo que estou no computador, o celular está piscando. Eu tenho um paciente aqui que é engraçado, que assim, o celular ele pisca, ele vibra, ele solta a luz. Eu falo, olha só, é um transformer, né? Faz tudo. Quer dizer, olha para mim. Quer dizer, a pessoa para de olhar para ela e escutar para ela, porque o celular dela tá toda hora falando, olha para mim, presta atenção em mim. Né? E aí eu interrompo comigo para entrar no dispositivo, no imagético, no virtual. Então, a pandemia, ela intensificou uma coisa que Bauman já falava lá atrás da modernidade líquida. Sim, e eu quero aproveitar e já trazer esse gancho também, né? Antes da intervenção junto à criança e adolescente, seja, né, lógico que para você que é psicólogo, né, para o professor isso já acontece naturalmente, mas com os pais, antes de entrar no quarto e entrar em contato, deixa seu telefone longe. Ou deixa o telefone no modo avião. É uma recomendação que parece óbvia, né? Mas é algo que vai ajudar bastante para que você também tenha espaço para sentir. Como a gente, por exemplo, na hora que eu vou fazer uma constelação familiar individual, a gente vai fazer uma intervenção, sentir o inconsciente da pessoa, eu falo, olha, desliga seu telefone, mas não deixa só no silencioso. Põe no modo avião. Você vai ter 1 hora aqui comigo dessa experiência. 1 hora. Você vai estar com você, com os seus sentimentos. Aquele mundo externo não pode entrar aqui agora. Como foi a nossa vida até os anos 2000, quando chegaram os celulares. Quando a gente estava na rua, né, Renê, se você tivesse que ligar para seus pais, você tinha que parar no orelhão. Você tinha que chegar na casa de algum amigo e pedir para usar e discar. Né? Então, e tudo bem, depois a pessoa volta para casa, ninguém morria, e agora tem essa precipitação, essa sensação de que se eu desligar o celular, algo vai acontecer nesse período. Então, uma das coisas que eu acho que quando você vai estabelecer esse espaço de escuta e de olhar para essa criança deixa o celular longe ou desliga, né? Para você poder estar ali presente, mas você não precisa exigir que a criança já faça isso automaticamente, porque ela é que ainda está usando aquele recurso para poder escoar a ansiedade dela, né? Então, fala assim, filho, vamos colocar aqui o celular de lado só um pouquinho, ou o que você está vendo aí? E buscar, ver o que está vendo junto para a gente, posso ver junto com você?
pode até ser um meio de ligação, mas você está ali presente, buscando uma porta de entrada para o coraçãozinho daquele ser, né? Sim. É interessante, né, que quando eu era menor, a gente escrevia cartas para minha avó na Alemanha, levava um mês para vir a resposta. E aí eu fico pensando no Freud, né, que ele tinha uma correspondência com vários, e assim, você estava escrevendo e levava 2, 3 dias para vir a resposta da carta anterior. Né? Então, o nosso exercício de escrita é nada perto do exercício de escrita que o pessoal antigamente fazia. Né? E a gente percebe que nas nossas mensagens de WhatsApp tal está cada vez mais curto, né? Está cada vez mais breve. Né? A gente está acelerando tanto a mensagem de voz que daqui a pouco vai ser só um grito. Né? Não vai ter ritmo, não vai ter... Porque assim, eu vou, em vez de intensificar 2 vezes, eu vou intensificar 10 vezes. Né? Aí eu só escuto a Dani fazer... eu não entendi direito a mensagem, mas eu respondi também... Então a gente vai voltar a uma coisa um tanto quanto cultural. É interromper a comunicação. É um mal-entendido da comunicação. E a criança, ela precisa de um adulto com tempo, disponibilidade e paciência. Porque ela ainda está fazendo... E é o adulto que vai traduzir, né? Que vai nomear. Né? O Winnicott falava muito isso, né? É o adulto que dá contorno ao corpo da criança. O contorno é com a palavra, é com o toque, é com o cheiro. Né? O Winnicott pega muito, como pediatra, a relação bebê e mãe. Né? Quer dizer, tudo aquilo, a mãe ela dá forma àquele serzinho. Né? Com tempo, disponibilidade e paciência. Porque você, melhor que ninguém, Dani, né? Porque eu não sou mãe, você sabe que não veio com manual de instrução. Né? Então, assim, cada um dos filhos é de um jeito. Inclusive os gêmeos. Cada um é de um jeito. Sim, sim. E é realmente assim. Eu acho que esse é um desafio para todos nós, para nós adultos, conseguir sair dessas demandas do aparelhinho, do celular, e dar, por exemplo, o que a gente está dando um ao outro aqui, um tempo de conversa de 1 hora. Só que a gente teve que fazer live para conseguir. René, eu quero conversar com você 1 hora. Então vamos fazer uma live. Mas você está entendendo o tanto que. Acho que a gente não percebeu o quanto que a gente perdeu dessa conexão, desse olho no olho. E com a criança, com o adolescente que está nesse processo de formar toda a sua forma de perceber o mundo mesmo, ele está moldando ainda todas as respostas, né, do seu olhar, da sua escuta, do seu movimento, as respostas cognitivas mesmo. E elas todas ficaram muito prejudicadas e muito encurtadas com a chegada dos dispositivos, né? Então, não é, gente, demonizando celular nem dispositivo, não. Mas ao invés da gente ser usado por eles, a gente usar quando a gente quer. Vou dar um exemplo muito simples. Eu, todas as noites, quando eu vou dormir, eu coloco no modo avião o meu telefone. Porque eu falo, gente, nada do que vai acontecer. Eu tô aqui, eu tô dormindo com meu marido, com os meus 3 filhos, né? O que for acontecer, alguém vai correr pelo corredor e vai entrar fisicamente no meu quarto, se precisar de mim, não vai me ligar, não vai me mandar uma mensagem, entende? Então, assim, é uma decisão minha isso. E eu tenho feito isso há anos e nunca aconteceu uma coisa assim, meu Deus, precisou de você no meio da madrugada. Eu sei que tem profissões que isso não é possível, eu entendo. Mas eu tô só dando um exemplo, não tô falando que isso é regra, tá? Mas sair com os amigos e falar, ok, agora nesse momento eu vou dar meia hora de escuta aqui nesse restaurante enquanto eu tô no almoço com essas minhas amigas e vou deixar o telefone virado sem as notificações, os barulhinhos, para eu poder ter tempo de presença aqui. Sabe assim? Aí é uma escolha. Dali a meia hora você pega, vira, dá uma olhada, né? Percebe o que é mais urgente, o que não é. Só que tudo se tornou muito urgente. E aí os sintomas começaram a gritar fortemente entre as crianças e os adolescentes, porque existem as necessidades, as demandas do crescimento deles, de tudo que está se passando ali naquele lar, naquela casa.
E aí, quando os pais se deparam com um filho profundamente deprimido, profundamente ansioso, né, se cortando ou tendo ideações suicidas, ele vai precisar se instruir e criar novos hábitos, né? A gente já falou com a Renata, entrar na culpa aí não vai ajudar, só vai piorar a situação. O importante é ir para uma ação nova. E é assim, são pequenas dicas que a gente vai trazendo para que a gente possa restabelecer esse contato, essa conexão, né, com as crianças. Essa história que você acabou de falar do celular no modo avião foi um excelente exemplo de postura. É uma postura. A criança, ela não aprende com as nossas lições de morais, ela observa, ela se modela a partir do que a gente mostra. Então, é uma postura, né? Logicamente, a Dani, eu, estamos falando aqui do lugar da experiência. A gente não está falando da verdade, né? A gente tem a verdade. Não. São posturas que mostraram ter efeitos positivos, né, sobre este momento agora, sobre este novo que se mostra agora, né? Ah, mas dá para fazer melhor? Provavelmente sim, né? A Dani vai continuar escrevendo, eu vou continuar escrevendo, e você, né, que está nos ouvindo e tem uma ideia melhor, escreva, né? Porque não é uma cartilha aqui, né? E o que a Dani falou, né? Quando a gente olha para os nossos jovens, para as nossas crianças sofrendo, a gente entra num lugar de vulnerabilidade, de impotência. E aí vale a pena, né, as colocações da psicoterapeuta Brené Brown, que é exatamente no lugar de vulnerabilidade onde eu descubro minha força. E Hellinger tem uma frase assim também, né? Quando eu finalmente me percebo pequeno frente de uma situação e falo, nossa, aqui eu sou pequeno, flui. Relaxa, descansa. Isso me traz assim, dentro desse livro, pessoal, eu trago frases dessas posturas para que a gente experimente no nosso próprio corpo, né? Então, a frase nesse sentido é você perceber no seu corpo como que você se sentiria se você estivesse em sofrimento e alguém chegasse, né, e falasse para você, eu tô aqui com você. Agora. Agora eu tô aqui com você. Boa. Agora eu tô aqui com você, né? Sinto muito pela sua dor. Eu te vejo, eu te escuto. Nossa, o corpo da gente faz, né? Dá aquela relaxada assim, porque se a gente se sente assim, imaginando, fazendo uma visualização de como que a gente se sentiria se alguém falasse isso pra gente, imagina o efeito que isso faz quando uma mãe ou um pai diz isso, né? É muito intenso para a criança e para o adolescente, né? Eu lembro de uma frase dita pelo adulto para mim, né, do meu pai para mim. Ah, eu não ia bem, não tirava boas notas, não. Eu sei que é importante, mas eu também tinha minhas dificuldades. Ah, bom, se é assim, então, mas isso traz força, né? Traz. Agora, né, naquela posição tipo, você deve, você tem que, isso é um absurdo, isso aqui vai virar menor ainda, vai tirar ainda mais a força, né? Uhum. Agora, eu faço faço um pezinho, né? Que a gente fazia nas brincadeiras, você faz um pezinho, você dá uma, ó, eu também, eu sei da importância, mas eu também. Né? Então, são frases que, em sua cadência, em seu ritmo, no momento pontual, com a criança, com o jovem, causam uma identificação. Causam um... Isso. E a Isso. partir desta postura, conteúdos vêm à tona. Físicos, verbais, visuais, né? Criam conexão. Né? Porque
isso é uma coisa que o Thomas Hübel falava bastante na época da pandemia, do isolamento social. Nós temos que aterrar e conectar, né? E ele falava que na época do isolamento a gente tinha isso aqui, né? A gente tinha as lives, a gente tinha o Zoom e tal. Ele falava, então, esteja presente nisso, né? Agora, nessa live, estou presente com a Dani, né? Não tem outra coisa aqui, eu estou aqui e usufruindo disso aqui, né? Tentar estar inteiro nas coisas que eu faço. Então, quando eu for ler o livro da Dani, eu estar inteiro na leitura e ver o que dói quando eu leio, o que mexe, né? Que meu corpo faz quando eu leio. Uhum. E aí, verificar quais posturas são naturais e quais são difíceis. E aí, de repente, minha esposa lê e, de repente, ela fala, essa aqui que você falou que é difícil, é fácil. Tá, então, vamos ver. Né? Porque existe aí uma alteridade, né? Entre o pai e a mãe, entre o tio e a tia, entre a mãe e a avó. E certas posturas são mais fluídas em um e menos no outro. E educar uma criança é aquela coisa que vem dos nativos, né? É a tribo toda, né? Todos da tribo educam a criança. Então vovó, é vovô, é titio, é titia, é irmão mais velho, né? Uhum. Todos têm o seu papel, todos têm o seu lugar, né? Mas é aquela coisa, estou presente nisso. Isso. E depois, no passo seguinte, quando essa confiança é restabelecida e essa comunicação começa a escoar, porque na hora que você fala, eu te vejo, eu te escuto, vai vir o feedback, vai escoar um conteúdo. E aí é aquele momento, eu uso também uma outra imagem para falar que a gente vira Teflon. Sabe, Teflon? Você procurar se desidentificar de ficar levando aquilo para o lado pessoal e dizer, ele está assim porque eu fui mau professor, porque eu sou uma má mãe, porque eu sou um mau pai, porque eu agi assim. E ele pode começar a falar o que for. Nessa hora você deixa desaguar e fala, eu entendo, eu entendo. Porque tudo que às vezes esse sintoma precisa, essa depressão, essa ansiedade, ou um toque, ou né, a automutilação, é chorar e botar isso para fora. Então você vai ser aquele orelhão ali que você vai, né, respirar e procurar ativar o modo Teflon e se desidentificar daquilo que está sendo dito e falar assim, eu sinto muito, meu filho, eu sinto muito, minha filha, eu estou aqui. E deixa falar. Fazer um carinho, massagear os pés enquanto fala, secar as lágrimas, enfim. Ou se não for chorar, se for gritar, às vezes até bater junto, pegar uma almofada, botar para bater, enfim. Encontrar uma maneira, né, de fazer isso junto, cada um com seu filho, porque naquele momento você vai ver que no final daquela manifestação vem aquele olhar para você e fala, obrigada, né? E você, na frase que você trouxe do seu pai, Renê, a gente já precisa fechar, né? Que a gente já passou de 1h15 aqui, para variar, nossas conversas são super fluidas, né? Se deixar, a gente faz uma live de 8 horas. Você antecipou, seu pai antecipou a live de amanhã com o Rossandro Klinger, que a gente vai fazer sobre a postura 3, né? Que é exatamente essa postura de tudo bem sentir raiva, tudo bem sentir medo, tudo bem se sentir assim. Eu também, às vezes, sinto medo, raiva e dor, né? Então, que bom que seu pai já abriu o campo aqui para para amanhã chegar o Rossandro. E te peço, Renê, para fazer suas considerações finais, por gentileza. Bom que você vai estar com o Sandro, né? Você já esteve aí com a Renata Pinotti. Minhas considerações são: continuem assistindo as lives da Dani e adquiram o livro, né? Ele está lindo, né? É um recurso, né? Para novamente pais, terapeutas, educadores.
é um esforço, né? O nosso esforço para estarmos presentes. É um recurso, né? E a gente vai continuar, né? Atento, presente, buscando os recursos, né? E o fato de eu ser convidado pela Dani para estar aqui conversando, falando do meu trabalho, ouvindo, escutando o trabalho dela, a arte dela, me acrescenta, me amplia. Então eu agradeço por esse espaço, né, Dani? E agradeço a todos vocês que estiveram aqui hoje, separaram aí um tempinho para nos ouvir e participaram, né? Cada um com o seu tempo e corpo. Nos vendo, nos escutando, suportaram e deram suporte para nossa fala aqui. E essa live, gente, vai ficar gravada aqui no meu IGTV, vai ficar gravada também no YouTube. Eu criei uma playlist dentro do meu YouTube com o nome do livro, só mostrando aqui, ó, tô aqui com você, 9 posturas para acolher crianças e adolescentes em sofrimento. Pensa num livro fininho, rapidinho, cheio de imagem, e ele se revela em 30 minutos de leitura, para que vocês possam ir para a prática, né, com muita autenticidade, criatividade, realidade, cada um de vocês dentro das suas vidas práticas, né? Então, tá tudo lá guardadinho. Amanhã a gente vai ter essa live com o Rossandro. E, Renê, agradecer mais uma vez, porque eu sou muito sua fã, né? Estamos nos tornando amigos. Tenho certeza que a recíproca é verdadeira, porque eu vejo sempre seu retorno para mim tão solícito, tão aberto e sempre estimulando a trazer essa arte, né? Porque é uma arte. Ontem eu estava lá, uma pessoa me perguntou assim, mas qual que é a sua formação? Eu falei, olha, eu sou consteladora familiar, eu sou jornalista, eu sou poeta, eu sou escritora, mas sobretudo eu sou mãe de 3 adolescentes, né? Então, aquela história. Tá aí. Tá aí. Tá aí, você é criadora. Sou a criadora. Então, eu nunca tinha pensado nisso, né? Mas de alguma forma, mãe e pai são mesmo, né? E assim, Renê, Então, dizer que esse livro não substitui nenhum atendimento psicológico, psiquiátrico, né, psicopedagógico. Eu queria só que você reforçasse isso, por favor. sim, é um estímulo, né? Logicamente que não é uma sessão que nos analisa, que nos cura, não é uma constelação que nos cura, que muda a nossa vida, não é um livro, são estímulos, são recursos, eles fazem eco e recursos, né? É um recurso, é um livro, novamente, muito bem escrito, cadenciado, né? E facilmente aplicável, né? Mas, logicamente, a gente está falando de situações delicadas e situações delicadas precisam de vários olhares, né? Eu não trabalho sozinho no consultório, eu tenho colegas da área médica, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, acupunturistas, pastores, padres, quer dizer, a gente tem várias pessoas que fazem esse tecido humano de escuta e de acolhimento. E a gente segue isso, esses vários tecidos. Exatamente, exatamente. Vocês estão me ouvindo bem agora que a sua voz baixou um pouquinho, Renê? Não, foi uma ligação que entrou, desculpa. Ah, então tá, não, mas eu consegui te ouvir. Bom, queridos, foi esse o papo aí com o Renê. Isso, psicopedagoga, eu citei isso lá atrás também. A minha colega Professores. Gina trabalha junto comigo com os pequenos, né? Então não dá, né, para a gente falar, não, eu vou abarcar tudo. Não, eu vou abarcar uma partezinha, né? A Gina vai abarcar outra, a Dani vai abarcar outra, quer dizer, cada um vai abarcar um pedaço. Voltando para esse nosso senso bem tribal, porque é disso que a gente precisa, uns dos outros, né? Então vamos somar. E a escrita, a poesia, o livro, a maternidade, a paternidade, a experiência em consultório, tudo isso pode se somar lindamente para auxiliar essas crianças e adolescentes que estão dando voz a anseios das famílias e da sociedade como um todo. Olhem com grandeza e com dignidade para os seus pequenos, porque esse é um recado que merece e precisa, né, ser ouvido e vai fazer bem para todo mundo. E a gente sai enriquecido depois dessa travessia, que é a nossa palavra favorita da nossa amizade, né, Renê?
Depois Com dessa certeza. travessia, a gente sai muito, muito enriquecido. E todos vocês, eu tenho feito esse recado no final. Mães, pais, pessoas que estão vivendo esse desespero agora, né? Confiem, saibam que vocês, né, busquem ajuda, busquem profissionais e acreditem em vocês, que vocês têm capacidade de restabelecer esse contato, essa confiança, essa conexão e ouvir isso tudo e deixar, né, essa dor escorrer para que esses meninos, essas meninas possam se aliviar e a gente vai seguindo junto, trocando aqui nessas lives para que a gente possa atravessar isso em conjunto como uma sociedade, né, cooperativa. Muito grata, Renê. Obrigado. E um grande abraço a você, ao máximo às crianças aí. Um beijo para você também e sua família. Obrigada a todos que estiveram com a gente e eu vou deixar gravada essa live, tá bom? Um beijão. Boa tarde.